Olá, boa tarde a todos que nos assistem, bem-vindos. Aqui quem fala é Gustavo Zago, quero agradecer a participação de todos que acompanham esse webinar, pois no ano que a Stratner completa 70 anos, nós trazemos um evento 100% digital e gratuito, com temas da nossa atualidade. E com o mundo cada vez mais conectado, iremos abordar o tema aplicações mobile, RFID e internet das coisas no ambiente hospitalar. Por favor, utilize a nossa plataforma para enviar suas perguntas, suas dúvidas, através do nosso chat, que ao final serão respondidas dentro do possível, ok? E para falar sobre esse assunto, temos a honra de apresentar o professor Fabiano Valias, graduado em Engenharia Elétrica pelo Inatel, mestre pela Unifei, e que atualmente coordena o curso de pós-graduação em Engenharia Clínica e Engenharia Biomédica do Inatel, e está à frente do eHealth Innovation Center, também do Inatel. Professor Fabiano, por favor, seja muito bem-vindo e obrigado por participar desse evento e compartilhar o conhecimento conosco. Boa tarde a todos, boa tarde, Gustavo. É um prazer estar aqui nesse evento de 70 anos da Start, né? É um prazer para mim poder representar a Inatel nesse momento. Nós vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia, Internet das Coisas, RFID e as aplicações móveis para a área da saúde, né? Então, a gente vai colocar a Internet das Coisas como centro, né? Mas a gente, para trabalhar com a Internet das Coisas, a gente precisa de várias ferramentas, por exemplo, os sensores. E lá na ponta, lá no baixo nível, está o RFID, que é um tipo de sensor muito utilizado quando você fala em Internet das Coisas. E na outra ponta, lá na parte da aplicação, tudo hoje tende para ser um aplicativo para ser executado em dispositivos móveis, né? Então, tudo isso aí se conecta, tendo o IoT como a ferramenta central. Mas a gente não faz o IoT se a gente não tiver várias outras ferramentas, várias outras tecnologias se conectando. E às vezes as coisas se misturam, né? E por que o RFID? Porque ele tem uma aplicação muito grande, principalmente na área hospitalar, né? São vários outros tipos de sensores, de possibilidades que você tem para detectar informações, para capturar dados. Mas o RFID ele é bastante interessante, então a gente vai abordar essa tecnologia para poder ilustrar a internet das coisas, né? O IoT. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução, né? A gente vai introduzir as tecnologias, a gente vai falar um pouquinho da aplicação na área hospitalar, rapidamente falar sobre o Inatel e apresentar os cases do Inatel na área de desenvolvimento de tecnologias em IoT. Falando um pouquinho agora sobre a introdução, né? Vamos lá. O que é IoT? Então a gente sempre vê falar, muita gente ainda fica em dúvida o que exatamente é isso. IoT é a tecnologia, né, que vai permitir você se conectar. Quem vai se conectar? Todo mundo e todas as coisas, né? Então a gente acha várias definições aí na literatura sobre a internet das coisas, né? Eu coloquei duas aí, mas tem várias outras aí que a gente pode citar. Mas o que significa então a internet das coisas? É você conectar pessoas e coisas em qualquer lugar. Então é estar conectado ao tempo todo, com tudo e com todos, né? Então isso é o resumo do que é a internet das coisas, né? E isso aí nos traz desafios, né? Então a gente já conhece, né, os desafios naturais da internet e também o IoT, né, que vai rodar tendo como base a internet, também apresenta desafios que vão ter que ser superados, né? Então, por exemplo, a detecção de qualquer evento é bastante complexo. A gente está falando de ambientes diferentes, né? Cada sensor trabalha de uma forma, cada ambiente precisa de um sensor diferente, né? Cada tecnologia que você vai usar para captar a informação tem um protocolo diferente, né? Então, o ambiente é muito complexo para você fazer a detecção, para fazer o levantamento dos dados, para obter os dados, obter as informações. Outro desafio é a conectividade, que a gente precisa estar conectado. E tem uma série de padrões, né, que muitas vezes não se conectam. E aí a gente precisa desenvolver os gateways, precisa fazer a conexão entre esses dispositivos. Então, eles têm que estar conectados, né? A energia. Então, quando a gente fala de IoT, a gente vai trabalhar com dispositivos que muitas vezes estão trabalhando com baterias, né, com pilhas. Isso é crítico, né? Então, quem já fez um projeto que exige aí baixo consumo, sabe qual a dificuldade que é de chegar numa coisa ou num projeto que realmente atenda aquela necessidade que a gente planejou. Então, a energia é muito crítica. Então, a gente tem que estar sempre pensando na otimização de energia, né? Em consumo baixo, né? Baixo consumo de potência.
Bom, a gente tem grandes volumes de dados, né? Então a gente passa a ter muitas informações, né? Mesmo que esses dados não consumam muita banda, porque são dados que não têm, muitas vezes, na maioria das vezes, não tem muitos bits para serem armazenados, vamos dizer assim, mas são muitos dados, né? Então, a gente tem que tratar, tem que analisar, tem que armazenar toda essa quantidade de dados, né? A interoperabilidade, né? Então, a gente tem bilhões de dispositivos conectados. Como que isso aí comunica? Então, tem que ter a interoperabilidade, né? Você tem que sair com a informação do dispositivo, chegar no outro e essa informação tem que ser reconhecida. Então, esse é um desafio. Segurança, né? Então, a gente começa a espalhar redes sem fio, né? Para muitos lugares, e aí você tem mais pontos de vulnerabilidade, né? Então, a segurança ela é vital, ela é muito importante. E o IoT ele é complexo, então você envolve hardware, envolve software, envolve aplicativo, envolve processador, envolve nuvem, né? Então você tem que trabalhar com tudo isso aí, né? A nuvem é importante, então a gente está trabalhando agora em ambientes, né, que a gente sempre vai esbarrar com a nuvem. Então, a gente deixou de armazenar as coisas localmente e está armazenando tudo em nuvem. Então, a gente vai ter que trabalhar com esse desafio, que é fazer o armazenamento e o tratamento das informações na nuvem. E a gente sempre tem que lembrar do IoT como uma junção de tecnologias, né? Então, o que é o IoT? Não é uma tecnologia sozinha. Então, por exemplo, tem que ter o dispositivo, né? Então, entra lá o RFID. O RFID, a gente vai falar dele daqui a pouco, ele vai captar as informações, né? Ele vai te dar informações, né? Ele vai gerar informações para você. E aí você tem que captar essa informação através do firmware, né? Isso aí tem que estar conectado, você tem que ter acesso, né? Isso aí vai ter que ser jogado numa nuvem, né? E você vai ter que desenvolver um aplicativo para rodar em nuvem para poder tratar aquelas informações que você captou. Então, sempre lembrar das 5 partes, né, do IoT, né? Bom, e quando a gente fala de protocolos, né, a gente tem uma pilha, né? E o IoT, né, tem lá a pilha de protocolos. Também, desde lá da camada física, que tem lá o Zigbee, por exemplo, que é uma camada de rádio, né? É uma camada física de transmissão de rádio, muito utilizada para IoT, até lá em cima, quando a gente fala de aplicação, quando a gente tem lá o MQTT, por exemplo, que é uma ferramenta, né, um protocolo na camada de aplicação. Bom, então quais são os protocolos, né, que a gente comumente encontra aí para falar de IoT, ou para trabalhar com IoT? O Zigbee, por exemplo, a camada física, né, a camada de rádio, o MQTT, que está lá em cima, a camada de aplicação, o 6LoWPAN, que é uma rede local baseada em protocolo IPv6, né, uma rede pequena, né, uma rede local, uma rede pessoal, né, o P lá do PAN vem de personal, né, pessoal. E aí vários outros protocolos aí já no mercado, né? Então tem uma ampla gama de protocolos disponíveis para trabalhar com IoT. E as plataformas, né? Então, para disponibilizar dados, tratar os dados capturados ou atuar nos dispositivos de IoT, foram criadas as plataformas. Então, as plataformas possuem já um ecossistema pronto, onde é necessário somente conectar os dispositivos e criar uma aplicação para trabalhar com os dados, né? Então, as plataformas permitem que você crie aplicativos para você tratar os dados que foram captados, né, no IoT. E cada plataforma, naturalmente, tem as suas vantagens, né, suas características especiais. E algumas plataformas, por exemplo, do mercado, que já são bastante utilizadas, né, da Microsoft, por exemplo, o IoT Hub, né, da Google, o Cloud Platform, da Amazon, né, o AWS, né, o ARM, né? Então, tem várias plataformas já sendo utilizadas no mercado aí, dos vários players do mercado de plataformas para IoT. E aí a gente tem que chegar no celular, né? Porque o celular, a rede celular, a rede de telefonia móvel, ela permite, né, a extensão do IoT para além do seu ambiente local. Então, o facilitador aí da extensão do ambiente IoT são as redes de telefonia móvel. E aí a gente vai desde lá do GSM, né, com o protocolo GPRS, que é muito utilizado ainda, né? Então, o IoT não tem grande tráfego de informação, ou seja, são muitos dados, mas dados que ocupam pouca memória. Então, a gente não tem problema de banda, né? Então, a gente consegue utilizar em muitas aplicações de IoT o GSM, né, que é lá da tecnologia 2G, que está aí firme, funcionando, né? E a gente pode utilizar isso aí para fazer uma rede IoT. Depois, passando pela rede 4G, né, que é o LTE,
rede 4G, né, o NB-IoT, por exemplo, né, da Narrowband. Então, são várias tecnologias aí de rede móvel que possibilitam, né, o IoT. Né? E, né, por exemplo, a gente já tem no país rodando redes específicas para IoT. A TIM, por exemplo, ela começou lá em 2018, né, ela fez lá a primeira transmissão, ativou a primeira rede de NB-IoT no país, que foi aqui em Santa Rita, um projeto piloto. A gente está localizado aqui em Minas Gerais, e a TIM, através de uma parceria com a Inatel, ativou a primeira rede aqui lá em 2018. Né? E também a tecnologia 5G, que vem com muita força aí, prometendo, né, facilitar aí o desenvolvimento de aplicações para IoT. Então, o 5G, né, ela promete muito aí em função das características do 5G, para facilitar a implementação do IoT. Né? E a primeira transmissão de 5G no país também foi feita aqui em Santa Rita, né, através de uma parceria com o governo federal, FINEP, e a gente conseguiu fazer a transmissão aqui lá em 2015 já. Bom, no mundo, né, estima-se hoje que tenha 50 bilhões de dispositivos conectados. Né? E 2025 aí estima-se que isso aí vai chegar em 100 bilhões. Né? E o que é mais interessante, né? As previsões indicam que lá em 2025, né, entre 25% e 50% do negócio de IoT no mundo será voltado para o setor de saúde. Então, o setor de saúde nos próximos 5 anos aí deve ser impulsionado e deve proporcionar o crescimento da IoT, né, e isso aí vai virar talvez o principal ramo de negócio de IoT daqui a 5 anos, né? Aplicações na área da saúde, né, que a gente vai falar um pouquinho em seguida. Né? E no Brasil, hoje, estima-se aí em torno de 100 milhões de dispositivos conectados, né, utilizando o IoT. Falando um pouquinho agora do RFID. Né? Então, o RFID é um sistema onde você tem uma tag, uma etiqueta, e essa etiqueta é como se fosse um código de barras, mas é um código de barras que vai ser lido através de ondas eletromagnéticas. Né? Então, você tem um transmissor de RFID que ativa essas etiquetas, e essas etiquetas respondem a essa ativação emitindo o código que está gravado ali nelas. Né? Então, você tem etiquetas que são de extremo um custo muito baixo, né? Extremo baixo custo, e que são utilizadas aí nas mais diversas aplicações, inclusive na área da saúde. Né? Então, a gente tem, por exemplo, etiquetas ativas, né? A tag RFID, você tem lá baterias, tem um transmissor, então na faixa de 15 até 50 dólares. Mas o que é mais comumente encontrado no mercado é a RFID passiva, que são etiquetas que variam aí de 5 a 10 centavos de dólar. Né? Então são dispositivos extremamente baratos, que eles não têm bateria, eles não geram energia, mas eles podem responder a um estímulo em função de uma fonte de energia. Né? E essa resposta ao estímulo é uma identificação. Né? Então, vem lá a identificação daquela etiqueta e você sabe o que aquela etiqueta está fazendo ali, né? Então, através da identificação dela. Bom, as aplicações na área hospitalar. Né? Então, muito se fala aí das aplicações móveis, né? De IoT, de RFID na área hospitalar, né? Isso aí vem se espalhando com uma rapidez muito grande. Né? Então, cada vez mais a gente vê as aplicações dessas tecnologias também no ambiente hospitalar. Então, é uma ferramenta, né, que oferece uma análise de dados, né, uma análise de dados para tomada de decisões, né, e os dados são disponibilizados em nuvem, né, e para poder ser acessados via internet. Né. Então, o IoT está sempre lá ligado com a ideia da conexão com a internet. Né. Não necessariamente, nem 100% dos casos, isso aí vai ter que acontecer. Você pode ter um conceito de rede IoT mais local, né, para atender uma demanda específica, mas na grande maioria das vezes aí, né, o IoT ele vai ter que sair lá para ser conectado à internet. Né? Bom, o que eu vou fazer com a RFID na área hospitalar? Né? Então, já se faz muito, por exemplo, rastreamento de paciente, rastreamento de recém-nascidos, gerenciamento de inventário, né? Interesse aí na área de engenharia clínica, né? Localização de equipamentos médicos e utensílios,
monitorar a higienização das mãos para evitar infecções, né? Então, tem cases de startups aqui do Vale da Eletrônica, aqui em Santa Rita, do Sapucaí, onde a empresa desenvolveu um dispositivo, ele mede o tempo que o profissional de saúde, né, ou quem está dentro do ambiente hospitalar, ficou próximo à pia de lavar a mão. E isso aí gera relatórios, gera gráficos, gera análises, né, em função do tempo que a pessoa ficou próxima à pia onde ele tem que lavar a mão, né? Então, se ele se aproximar e for embora rápido, quer dizer que ele não fez uma boa lavagem de mão. E o sistema registra isso aí, né, e ele tem uma tag RFID no crachá, né, num broche, onde quer que seja, né? Toda vez que ele chegar próximo à pia, vai registrar que ele esteve ali fazendo a higienização das mãos, né? Monitorar a circulação de medicamentos nas farmácias, né? Medicamento pode enviar lembrete para o paciente, né? Então, o próprio medicamento tem lá uma tag RFID, ele pode ser provocado, ser alimentado de tempos em tempos por um transmissor RFID, e ela vai responder, né? Então, ele sabe que aquele remédio foi programado para aquele horário, né? E aquela quantidade. Então, ele pode passar essa informação para o paciente, lembrar o paciente, né? Em função dessa tag de RFID que foi colocada naquele medicamento, né? Aqui alguns cases, né? Que são coisas que já estão por aí no mercado. Então, por exemplo, a gente tem produtos hospitalares que não têm data de vencimento, né? Bandagem, talas, né? Eles não têm lá um válido até tal data. E aquilo vai ficando ali, vai amarelando, vai desfazendo a embalagem, vai ficando mais velho e você vai usando o mais novo, né? Então, você pode utilizar tags RFID para ajudar nesse processo, né? Então, você sabe automaticamente em qual armário, qual local está lá o material mais antigo. E você vai lá, vai utilizar o material mais antigo para poder ter rotatividade e não ficar parado o material antigo lá eternamente dentro do armário, né? As pulseiras de identificação de pacientes, de recém-nascidos, né, já têm sido substituídas pela etiqueta RFID, né, pela tag RFID. Né? Permite o rastreamento da movimentação dos pacientes, né, dentro da instalação. Então, a gente sabe onde que cada paciente passou, né, durante um dia, né, no hospital. Então, você consegue fazer um gerenciamento aí, até mesmo de acesso em áreas restritas, né, onde pode ter o paciente entrar, onde não pode, ou o próprio pessoal funcionário do hospital, né? O check-in, né, em entidades de saúde. Então, a pessoa chega para ser atendida por um plano de saúde, ela tem que seguir um protocolo, tem que ser identificada, tem que ver os dados da pessoa e tal. Isso aí pode ser feito de forma automática. A pessoa chegou com a carteirinha lá do plano de saúde, que tem uma tag RFID, automaticamente o sistema identifica aquela pessoa, já coloca a foto dela na tela, já dá os dados dela, já coloca a última vez que ela esteve ali na clínica, quais são as condições de saúde dela. Então, coloca tudo na tela de forma automática e instantânea assim que a pessoa entra no estabelecimento. Isso aí agiliza muito o atendimento, né? Bom, e os dispositivos móveis, né? Então, eles estão cada vez mais presentes, né? E hoje, tudo que a gente vai fazer, todo desenvolvimento de aplicação que a gente vai fazer, a gente pensa que tem que rodar no dispositivo móvel, né? Então, essa preocupação, ela existe, né? E onde que eu vou utilizar, onde está sendo utilizado essas aplicações, né? De aplicações móveis na área da saúde. Por exemplo, na área administrativa, consulta, informação e comunicação, acesso de manutenção de registros de saúde, referência e coleta de informações, educação médica. Então, tem uma série de aplicativos, né, disponíveis para utilizar no ambiente hospitalar, né? Por exemplo, né, algumas aplicações que a gente consegue encontrar no mercado, consegue comprar soluções, né? O CareAware Connect, né, promove a comunicação entre múltiplas equipes de clínicas e hospitais e permite acesso a dados de pacientes, né? O iTriage, né, que permite o paciente obter informações sobre a condição de saúde e orienta com o tratamento. Ambulatório HR, permite o acesso de registros médicos dos pacientes. Quer dizer, são soluções de mercado que você consegue já utilizar, né? Então, não é coisa de futuro, é coisa que já existe, né? Então, tem muita coisa já disponível. Bom, o sistema de informação hospitalar tradicional, geralmente ele é alimentado com informações pelos profissionais de saúde, né? Então, tudo que acontece dentro do hospital acaba indo para dentro do sistema de informação hospitalar através de mãos humanas. A tendência é que aconteça o quê? A gente consiga também alimentar o sistema de informação hospitalar automaticamente, né?
através do IoT. Né? Então, cada vez mais a gente vê soluções, né? Vê empresas trabalhando nessa linha para integrar, né, a rede IoT no sistema de informação hospitalar. Então, você já começa a ter controle de estoque, né? Através de tags RFID, que você consegue já saber a necessidade da compra de um insumo, né, de alguma coisa, através de um sistema de informação do hospital. Você não precisa mais ter contagem de estoque regular, né, para poder saber o que você precisa comprar. E você já consegue abrir uma aplicação e saber o que é necessário fazer a compra ali. E aí tem várias outras aplicações, né, que a gente já consegue ter o IoT, né, por exemplo, para fazer, desculpa, a medida, né, do açúcar através de uma lente de contato. Né? Então, são aplicações que já vão aparecendo aí. E o IoT vai também possibilitar o crescimento mais rapidamente do Hospital 4.0. Então, quando a gente fala de Hospital 4.0, a gente está integrando várias tecnologias, por exemplo, inteligência artificial, Big Data, software de apoio à decisão médica e a internet das coisas. Né? Então, a internet das coisas, ela vem complementar o Hospital 4.0. Né? E com qual objetivo? Para conectar as comunidades de atendimento em torno das informações. Então, o Hospital 4.0 ele roda baseado nas informações. Né? Então, você tem a conectividade, permitindo que você colete mais informações, e essas informações são utilizadas para tomadas de decisão. Isso aí você consegue fazer, né, também com auxílio da internet das coisas. Bom, falando um pouquinho agora, rapidamente, sobre o Inatel, né? O Inatel foi fundado em 1965, foi a primeira instituição de ensino superior com o curso de telecomunicações na América Latina, é mantido por uma fundação sem fins lucrativos, a Finatel. Estamos localizados, né, em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, né, conhecido aqui como Vale da Eletrônica. É um município com 40 mil habitantes, com mais de 150 empresas do setor eletroeletrônico, inclusive empresas do setor eletroeletrônico ligado à saúde. São mais de 14 mil produtos, né, com a média de faturamento aí de 2 bilhões anuais, gerando cerca de 10 mil empregos diretos nessas 150 empresas do setor eletroeletrônico de Santa Rita do Sapucaí. A gente está localizado aqui no Triângulo, a 400 quilômetros de Belo Horizonte, 300 do Rio de Janeiro e 220 de São Paulo. Aqui perto da Serra da Mantiqueira, deve dar mais ou menos uns 100 quilômetros aí de Campos do Jordão, né? Temos aí 7 cursos de engenharia, entre eles o curso de engenharia biomédica. Temos pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado e cursos de extensão. E temos vários laboratórios de desenvolvimento de pesquisa. Então, por exemplo, tem o CRR, que é o Centro de Referência em Radiocomunicação, que é um laboratório apoiado pelo Ministério das Comunicações, para desenvolvimento e pesquisa na área de 5G. Então, a gente conseguiu, através do CRR, fazer a primeira transmissão de telefonia 5G do país em 2015. Né? Temos diversos outros laboratórios, né, dentro do próprio Inatel que estão trabalhando com a internet das coisas. Um deles é o eHealth Innovation Center, que tem o objetivo de desenvolver tecnologias para a área da saúde e transferir isso para a indústria. Tem o IoT Research Group, né, também dentro do Inatel, tem o Nova Gênesis, né, e tem o Inatel Competence Center, que é um centro de transferência de tecnologia para a indústria. Então, nós temos, dentro da instituição, é uma fundação, um setor dedicado à indústria. É um setor que tem uma pró-diretoria própria, ela é independente do ensino e pesquisa, né? Ela trabalha com transferência de serviços para a indústria e tem uma gestão própria. Então, hoje são cerca de 400 profissionais trabalhando dentro do Inatel, transferindo tecnologia para a indústria através do Inatel Competence Center, né? Que é o ICC. Temos aqui o nosso Fab Lab, né? Que é um ambiente maker, onde os alunos podem desenvolver ideias, né? Trabalhar com projetos mecânicos, impressão 3D. Temos uma área muito forte de empreendedorismo, onde a gente tem apoio às empresas, já são 58 empresas graduadas da nossa incubadora de empresas.
tem uma ação de responsabilidade social muito forte com a alfabetização digital, reciclagem de lixo eletrônico, né? Um programa muito grande aqui na região, coleta toneladas de lixo todos os anos, inclusão digital, alfabetização para adultos, né? E somos uma unidade Embrapi. Então, o que é uma unidade Embrapi? É uma unidade que recebe recursos da FINEP, né, do governo federal, através da FINEP, e repassa esses recursos para a indústria. Então, a indústria que quer desenvolver um novo produto e quer diluir o risco, ele pode lançar mão de um projeto, né, Embrapi, e ter recurso, né, não reembolsável do Embrapi para poder fazer parte do desenvolvimento do projeto, né? E a grande vantagem do Embrapi é que não passa por um edital convencional de FINEP, né? O recurso já está com a unidade Embrapi. Então, existe uma seleção por uma comissão e aquele projeto daquela empresa, se for aceito, ele já vai direto para desenvolvimento, né? Basta atender os critérios lá estabelecidos pela FINEP e a unidade Embrapi. Então, são várias unidades Embrapi no país e o Inatel é uma delas, né? E aqui apresentando rapidamente também alguns cases, né, de desenvolvimento do Inatel na área de IoT. Então, o Inatel ele desenvolveu ao longo dos anos, né, conhecimento, né, e tecnologia para desenvolver dispositivos, plataformas, gateways, sensores, atuadores na área de internet das coisas. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma arquitetura que foi desenvolvida dentro do Inatel, que todo o nosso campus, a iluminação do campus, ela é interligada numa plataforma de IoT, e você sabe em tempo real o consumo, o que está ligado, o que está desligado, o gerenciamento de falhas, né? E usa aí todo o ecossistema de IoT dentro dessa plataforma que foi desenvolvida aqui dentro do Inatel. Tem o projeto, o Smart City Manager, que é um projeto em parceria com a Ericsson, que foi desenvolvido uma solução de IoT para as Smart Cities, né? Então, é um projeto bastante interessante, que envolve aí segurança pública, saúde, né, educação. Então, é um projeto também desenvolvido na área de IoT. Aplicativos móveis para centrais de alarme, né? Soluções de IoT para controle de acesso. Então, tudo isso aqui são cases que já foram desenvolvidos dentro dos laboratórios do Inatel. Solução IoT para localização indoor. Então, você consegue, através do crachá do funcionário, saber onde ele está localizado dentro da empresa em tempo real. Então, você consegue controlar o acesso a áreas perigosas, né, que envolvam pessoas treinadas e capacitadas, por exemplo, para estar naquela área. Você sabe quem acessou, quem não acessou aquela área e identificar em tempo real onde está aquela pessoa naquele momento dentro da fábrica. Gerenciamento de equipamentos de segurança, por exemplo, equipamento de raio-x, né, de aeroportos e portos. Centrais de alarme conectada, né? Então, soluções de IoT para você fazer interconexão de centrais de alarme. Interfaces de celulares para diversas aplicações de IoT. Então, são módulos GPRS ou módulos 4G, ou módulos 3G, ou módulos 5G daqui um pouco, né? Para poder fazer aplicações diversas aí na área de IoT, né? E como não poderia deixar de ser, né, aplicações, né, para antenas. Então, o IoT, ele trabalha com radiofrequência. E radiofrequência tem que ser transmitido. E onde tem transmissão de rádio, tem que ter uma antena. Então, muitas vezes, a antena está dentro de uma placa de circuito impresso. Você não enxerga a antena, está dentro do equipamento. Mas é uma antena, tem todo o conceito de desenvolvimento de antena, de teste, que tem que ser feito, para poder atender os requisitos de transmissão e recepção. Então, também, a expertise do Inatel na área de desenvolvimento de antenas. E um projeto que está sendo implantado através de um financiamento do BNDES, que são ações para a viabilização de cidades inteligentes. Então, uma parceria Inatel, TIM, né, para fazer uma cidade inteligente aqui no polo de eletroeletrônica de Santa Rita. Então, são várias empresas envolvidas com apoio de recursos do BNDES, né, para fazer a solução aqui na área de segurança pública, de iluminação, de distribuição de energia, de água, né, fazer um projeto piloto da IoT aqui no Vale da Eletrônica, né? Bom, então, me comprometi a não extrapolar o tempo, né? Então, acho que eu consegui fazer aí de forma rápida, né, a apresentação. E a gente está aberto a perguntas, né? É um prazer aí poder
esclarecer alguma dúvida, e a gente está aqui para conversar com vocês, né? Muito obrigado, professor Fabiano. Excelente apresentação. Em nome de todo o nosso time aí da Stratner. Colocar algumas perguntas aqui sobre a apresentação, depois a gente compartilha no final do evento essa apresentação com aqueles que fizeram a inscrição. Eu estou vendo aqui que a quantidade de informações que a gente precisa gerenciar aí com 5G, conectando todos esses dispositivos, Big Data, vai ser um grande desafio aí para os novos engenheiros clínicos e biomédicos, hein? Tem que trabalhar com essa quantidade de informação, hein? E são informações muito diversas, né? Você vai desde informação, por exemplo, de temperatura do paciente, até informação de onde está localizado um equipamento dentro do hospital. Então, tem um campo muito grande aí para desenvolvimento, né, de tecnologia, de aplicações novas dentro do ambiente hospitalar. Isso aí. Tem uma pergunta aqui, só um minutinho. A gente ainda está conseguindo, como é que está a parte dos dispositivos que a gente conecta? É tudo importado ou a gente tem uma indústria nacional já forte trabalhando nesse material, professor Fabiano? Então, o chip acaba sendo sempre importado, né? Mas já tem várias soluções, né, de placas que utilizam chips, né, nacionais, né? O próprio Inatel mesmo já desenvolveu vários módulos GPRS, né, para aplicações diversas, onde você desenvolve a solução e depois você vai transferir essa solução para o seu cliente, né? Então, a tecnologia ela já está presente no Brasil através das placas que foram desenvolvidas, mas o chip a gente acaba tendo que sempre comprar fora do país, né? A gente não escapa disso aí, a gente não tem produção local, né? Ok, bom. Fizeram até uma pergunta aqui, Inatel funciona como incubadora para empresas, parceiros de tecnologias médicas? Funciona. O Inatel tem um programa de incubação, né, onde uma ideia ela é apresentada, é julgada por uma banca, e ela pode ser aceita ou não para a incubadora. Então, a gente tem um programa muito forte de incentivo aos alunos e ex-alunos para poder desenvolver a ideia e fazer o processo de incubação aqui no Inatel. Para que você ingresse na incubadora, você tem que ter, no quadro de sócios da empresa, um aluno ou ex-aluno do Inatel. Então, essa é a condição e um bom projeto, né? Mas nós temos um programa muito forte e já tivemos vários cases aí de sucesso, né? E esses projetos viram patentes depois, Fabiano? O Brasil não tem muita cultura de patente, né? Temos sim alguns patentes, mas tem muitos projetos de sucesso, né? Então, a gente tem cases aqui, por exemplo, de alunos, que no meio do curso eles interrompem o curso, vão cuidar da empresa, porque a empresa cresceu muito rapidamente, e aí eles vão, em algum momento, interromper o curso, cuidar da empresa, e muitas vezes eles voltam para concluir o curso, né? Mas a parte de patentes mesmo, a gente vê que o Brasil ainda não é muita cultura do empresário brasileiro registrar o patente, né? Então, tem sim case de patentes, mas não é aquela quantidade grande quando acontece no exterior, por exemplo, né? E está levando quanto tempo? Você ainda leva uns 3, 2 anos, 5 anos? Tem mais tempo, né? Para você ter a obtenção de patente, são 5 anos, né? Muita burocracia, né? É muito demorado. Tem uma pergunta, qual o maior desafio para um hospital implementar uma solução que envolva IoT? Então, o primeiro desafio é o fator humano, né? Você tem que convencer as pessoas, né, que aquilo vai trazer algum benefício, né? Então, a gestão, muitas vezes, ela não consegue ter a visão do benefício que pode ter um sistema de IoT funcionando dentro do hospital, né? Então, o investimento, na verdade, tem que ser encarado mesmo como investimento, não como uma despesa. Então, é muito importante que o gestor ele tenha essa abertura, né, de enxergar que a tecnologia não é mais uma despesa e mais uma dor de cabeça. É uma coisa que vai gerar um investimento, naturalmente tem que ter um investimento, mas que isso aí vai ter um retorno no futuro, né? E aí o IoT, a primeira coisa que ele colabora é a economia, né? Então, você tem otimização de processo, otimização de fluxos de materiais descartáveis, né, de medicamentos, isso aí gera economia, né?
E depois a segurança, né? Então, a segurança do paciente, ele vai ser, a segurança vai ser aumentada em função da utilização das tecnologias, né? Então, se você consegue ter uma tag RFID na pulseira, em vez de ter uma pulseira que tem uma cor, tem um nome, quer dizer, isso aí já dá um ganho de segurança muito grande em vários aspectos, né? Isso é um exemplo simples, né? Quando a gente vai para o lado de equipamentos, né? O gerenciamento do parque tecnológico, onde está o equipamento, se ele passou pela manutenção, se ele não passou, tudo isso aí pode ter uma implementação de software, né? Baseado em tags RFIDs, que você consegue ter uma noção exata disso aí em tempo real, né? Então, é um benefício muito grande você poder implementar uma tecnologia dentro dessa ideia no ambiente hospitalar. Ok. Tem uma pergunta aqui, a média de alcance de um dispositivo RFID. Você tem essa informação? Então, o RFID ele é local, né? Então, você tem, por exemplo, o Zigbee, que ele vai um pouco mais longe, mas tem o Bluetooth, que são 10 metros, 20 metros no máximo, né? Mas é coisa local. Então, quando você fala de uma estrutura IoT, você está falando local. Mas eu quero que essa IoT ela se conecte dentro do contexto da internet, né? Então, eu posso utilizar, por exemplo, a rede celular, né? E aí você vai ter um alcance da rede mundial, né? Mas os dispositivos de rádio mesmo são dispositivos de pequeno alcance, né? Então, quando você fala em IoT, você não tem uma transmissão a longa distância. Então, para você fazer uma transmissão de dados a longa distância, você vai ter que entrar na rede, internet, né? Então, tem lá o dispositivo, você tem o firmware, né? E aí a conectividade. Essa conectividade vai levar você até um gateway de internet. Então, e aí você tem o alcance da rede mundial. Mas o alcance do rádio ele é pequeno, né? 10, 20 metros, por exemplo, para o Bluetooth, 50, 100 metros para o Zigbee, por exemplo, né? Para colocar em números. Tem outra pergunta aqui, se você tem experiência com aplicações RFID para controle de enxovais têxteis hospitalares. Eu entendo aqui, e aí acho que está linkado ao tema, se eles são resistentes a lavagens, à esterilização, e também sem afetar o processo de esterilização. Tá. Não é comum, né? Então, onde você entra lá com o processo de esterilização, de lavagem, não é comum. Principalmente esterilização, né? O lavagem, sim, mas a esterilização não é comum. Mas isso é uma tendência que no futuro isso aí seja disponível, né? Mas para a esterilização, realmente, você tem que retirar a parte do IoT ou do RFID que seja, né? Beacons são considerados IoTs? Então, eu não conheço esse termo. Na verdade, isso aí o protocolo está dentro da IoT, né? Mas não é o IoT. O IoT são a união de várias tecnologias, né? Então, a internet das coisas, você precisa do dispositivo, precisa do firmware, precisa da conectividade, precisa da nuvem, né? Então, aí você não faz o IoT só com uma tecnologia. Ok. E quais são as preocupações relacionadas a interferências eletromagnéticas? Eu acho que aqui está relacionado também ao RFID. Então, a norma 60601-1-2, ela traz lá quais são os testes que o fabricante de equipamento tem que fazer para poder certificar o seu equipamento. E aí são as interferências eletromagnéticas, né? Então, o fabricante tem que seguir a norma e fazer de acordo com o equipamento, a norma colateral específica para cada equipamento, e seguir a norma para fazer o projeto lá. Mas tem uma coisa muito importante, que é o gerenciamento de risco, né? Então, já há algum tempo, a responsabilidade pela interferência não é mais do equipamento que interfere, mas do equipamento que recebe a interferência. Então, o fabricante de equipamentos ele tem que se preocupar em fazer o projeto e fazer a certificação de acordo com a norma, garantindo que não vai ter interferência. Se ele julga que aquela interferência não é nociva para o equipamento, né, ou que ele conseguiu, de alguma forma, com o hardware, fazer um filtro, alguma coisa, ele consiga mitigar o efeito da interferência, ele tem que colocar aquilo no gerenciamento de risco do equipamento, né? Então, a responsabilidade é do equipamento que recebe a interferência. Então, quem vai trabalhar com o equipamento, com a rede IoT, naturalmente tem que implantar um sistema homologado pela Anatel, né? E aí tem todo
processo lá de interferência, né, de potência máxima, de espalhamento espectral, que passa pela homologação da Anatel. Atendendo isso aí, não precisa se preocupar se o equipamento que ele fabricou em IoT vai interferir em alguém. Então, a preocupação da interferência não é do equipamento que interfere, é do equipamento que recebe a interferência, né? E já na norma versão 2017, ela inseriu lá um teste, que é o teste para interferência pulsada, que até então, você fazia um teste de interferência de compatibilidade eletromagnética com modulação AM. Com a evolução dos dispositivos digitais, né, que envolve a rede IoT, e a norma passou a tratar também da interferência pulsada. Então, dependendo da faixa de frequência que você vai trabalhar, você tem que fazer o teste do equipamento também na norma pulsada, né, ou na norma que envolve lá a modulação pulsada, a modulação por código de pulso, não só mais a modulação AM. Então, lembrando sempre disso, a preocupação é do equipamento que recebe a interferência, do fabricante. Tem outra pergunta aqui: como posso utilizar a IoT na manutenção dos equipamentos biomédicos? Quer dizer, começar a conectar os equipamentos para ajudar na manutenção. Então, aí tem que abrir a caixa de ideias, né? Mas, por exemplo, você pode ter um equipamento que tenha que ser calibrado periodicamente, né? Então, você coloca uma tag RFID nele e você consegue saber, o gestor, por exemplo, por quanto tempo ele ficou parado dentro do laboratório, né? Então, você consegue gerar relatórios durante o ano, quantas vezes ele passou pelo laboratório e quanto tempo ele ficou parado lá dentro. Você não precisa perguntar, não precisa verificar um relatório se foi feito a calibração, não. Ou seja, você consegue saber se ele ficou dentro do laboratório para a calibração, né? E aí, sim, eu quero saber qual calibração foi feita. Aí você vai buscar a documentação e tal, mas você consegue ter uma visão geral, né, dos equipamentos que passaram pelo setor de laboratório, de manutenção da rede hospitalar, por exemplo, né? Então, mas a gente consegue abrir a caixa de ideias e ter muitas aplicações. É muito interessante a gente trabalhar com a demanda. Então, por exemplo, uma empresa que trabalha com engenharia clínica, ela dá manutenção a equipamentos. O que ela precisa, né? Então, a gente vai sentar e vai ver qual que é a melhor solução para ela naquela necessidade, né? Então, a demanda invertida, ela é melhor, ou seja, eu não vou chegar com a solução para você e vou ver onde eu vou usar. Não, é o que você precisa que nós vamos fazer em cima da sua necessidade. E o 5G aí possibilitando essa conexão aí de uma maior quantidade de dispositivos, né? E aí a gente agora pode viajar em ideias inovadoras, em soluções que não tem limite, né, Fabiano? Não, com certeza. A gente ainda está um pouco patinando com 4G e tal, mas em breve a gente deve ter o 5G implantado, funcionando, né? Mas a grande, vamos dizer, a grande sacada do 5G está no equipamento de borda, né? Então, quando você pega o equipamento, a torre de celular, você leva isso aí para dentro da sua indústria, para dentro do seu hospital, né? Que são equipamentos de borda muito mais simples que do 4G, do 3G. Então, aquele equipamento que está lá em cima na torre de celular, agora ele vai ficar dentro da sua indústria, né, do 5G. É uma torre de celular, um equipamento muito mais simples, muito mais barato, e além de permitir a conexão celular, ele já é um hub IoT. Então, a tecnologia 5G já permite que aquele equipamento de borda, ele tenha a dupla função, ou seja, ele vai conectar você à rede de celular 5G, mas também ele já é uma rede IoT. Então, dentro do padrão 5G, você consegue criar, vamos dizer assim, sub-redes, né, e essas sub-redes são as suas redes IoT que você vai poder fazer ali dentro do hospital, dentro da indústria. Então, você não precisa mais criar a sua rede IoT, né? Você só leva o equipamento de borda para dentro do seu hospital e você já tem ali dentro, né, um equipamento de borda 5G, que ele já é o seu hub IoT, né? Então, ele tem a função de conectar a rede celular, mas também tem a função de substituir toda aquela rede que você ia colocar com Zigbee, com Bluetooth, ou o que seja dentro do hospital, já vai ser conectado diretamente ao equipamento de borda da operadora, né? Então, você vai contratar o serviço de operadora para fazer isso daí. Então, isso resolve aquele problema também com o 5G, que muitas vezes você entra dentro de um centro cirúrgico, dentro de uma CME, você não consegue sinal de telefonia, de dados. Então, a gente espera que com 5G a gente resolva esse problema. Com certeza, né? Você vai ter a pulverização dos pontos de acesso, né, das antenas. Isso aí resolve. E aí, como o equipamento ele é muito mais simples e de baixo custo, você consegue resolver esse problema, né? Quer dizer, uma vez instalado
um equipamento de borda e aí você não teve ainda cobertura, você pode ter mais um equipamento, você pode mudar o equipamento de lugar, né? Que é uma coisa que hoje não é possível com 4G, com 3G, né? Tem a torre, você usa lá e acabou, né? Não tem como você fazer nada além disso. Ok. Outra pergunta, existe um curso de curta duração para profissionais de engenharia clínica que buscam se aperfeiçoar frente ao tema IoT, RFID e conectividade hospitalar, Hospital 4.0? Eu não conheço nenhum curso com esse foco todo, né? Você tem os cursos separados. Então, o curso de IoT tem pós-graduação, né? O Inatel mesmo tem uma pós-graduação em IoT. Mas não é um foco, como aí foi perguntado, né? Que você vai fazer todo esse link, né? Então, um profissional com conhecimento na saúde, engenharia clínica, então, hospitalar e faz um curso de IoT, por exemplo, ele consegue aplicar aquilo no ambiente dele, né? Mas não existe um curso que vai relacionar as duas coisas, pelo menos eu não conheço. Ok, obrigado. Outra pergunta, existe alguma tecnologia com IoT em hospitais hoje que você considera seja mais promissora e com chances de ganhar o mercado e causar uma ruptura? Aí, como exemplo, como foi o Uber, a Airbnb, você enxerga o que você tem visto aí de tendência? Então, ainda é um mercado que não está consolidado, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em NB-IoT, Narrowband IoT, que é a tecnologia 4G, lá dentro tem lá protocolo específico IoT. Foi lançado, mas não decolou, né? Então, muitas operadoras ainda não conseguiram encontrar um modelo de negócio, né, para aquilo ali. Na minha visão, a ruptura vai ser com o 5G, né? Então, quando você conseguir levar o 5G para dentro do hospital, né, você tem a sua rede pronta ali. Então, aí que vai ser a ruptura. Mas aí você está falando em infraestrutura, né? Talvez a pergunta aí tenha sido no sentido da aplicação, né? Quando você vai para o Uber, para, né, iFood, alguma coisa assim, você vai no sentido da aplicação. Então, eu ainda não enxerguei nada que pudesse ter aí a ruptura. Então, pode ser uma oportunidade de negócio. Quer dizer, alguém pode aproveitar essa oportunidade da infraestrutura que vai ser disponibilizada e ter uma grande ideia. Opa, isso aqui todo mundo vai usar e eu vou trabalhar nessa área. Quer dizer, então, ainda é um campo aberto ainda, né? Já tem muita coisa para ser consolidada e desenvolvida ainda em IoT. Mesmo a gente tendo muita coisa já desenvolvida no país, né? As ICTs, que são as instituições, centros tecnológicos como o Inatel, né? Tem muita solução, mas tem muita coisa por vir ainda, principalmente com o 5G, né? Ok, desculpa. Outra pergunta, hoje existe alguma aplicação de IoT dentro de um centro de material de esterilização, né, o CME? Sim, já tem empresas que trabalham com soluções, né, com aplicações de CME também. Então, você não vai lá com a tag RFID, por exemplo, para dentro da autoclave, né? Mas você vai até a borda, né, na embalagem e tal, você sabe exatamente por onde passou aquilo ali para fazer o rastreio, por exemplo, né, se passou nos setores, né, onde deveria passar, né? Então, tem sim. Muito bom. Bom, eu acho que coloquei todas as perguntas que eu recebi. Professor, eu acho que eu coloquei todas as perguntas. Estamos aí próximo do nosso horário de encerramento. Mais uma vez aí, eu agradeço aí por ter aceitado o convite em nome da Stratner. Muito obrigado. Espero aí poder um dia, brevemente, né, a gente se encontrar nesses eventos. E obrigado aí. Passo a palavra aí para os encerramentos finais aí. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui falando com vocês, né? E sempre que a gente tiver possibilidade, a gente está à disposição para participar de eventos, né? Poder trazer um pouquinho aí do que a gente está fazendo aqui no Inatel. Obrigado aí a vocês pelo convite. Ok. Obrigado, professor. Um abraço. Tchau.